Ao ler estes poucos versículos e ao me dar conta deste grande momento, porque é preocupante, eu pensava quando ouvi e recebi o telegrama daquela mãe, o que aconteceria se fosse meu filho ou minha filha sentado naquela fila? E eu, queremos fazer tudo o que podemos nisso. Então alguns podem dizer, bem, o senhor leu uma porção muito pequena da palavra, irmão Branham. Bem, isso também pode ser verdade, mas veja, não é o tamanho, nem a quantidade de palavras o que importa, é o que elas significam. Isto é apenas o que importa é que é a promessa de Deus. E eu quero extrair deste texto nessa noite, ou um texto disso, um absoluto. Eu escolhi este texto faz pouco tempo, sentado no quarto do hotel, porque penso que agora precisamos de algo seguro, algo absoluto, em que podemos nos agarrar e saber que é a verdade. Numa hora crucial como essa, devemos ter algo que nos seja seguro, certo? Algo em que possamos nos apoiar e saber como está o caso. E agora? De acordo com o dicionário Webster, um absoluto é em si ilimitado em poder. E é principalmente um definitivo. E algo definitivo é um amém. É o absoluto. Como que é... Isso é o fim. Isso é tudo. Agora, todas as grandes conquistas que já houve no mundo estão ligadas a algum tipo de absoluto. Você não pode fazer nada a menos que haja algo em que possa se apoiar. Quando um jovem vai se casar com uma moça, ele deve conhecer o caráter desta moça. Ou a moça deve conhecer o caráter desse rapaz, algo em que ela possa se apoiar. Será este homem um homem justo? Será ele o marido correto para mim? Será que essa mulher me dará na vida o que eu espero dela, fidelidade e assim por diante? E então tem que ser algo em que eles possam basear seus votos, sabendo que ali está algo que se sustentará. E é por isso que os trazemos à igreja e à palavra de Deus, para que fiquem conectados a esse absoluto. Agora, Paulo aqui, como vimos, tinha um absoluto em que fundamentou toda a sua vida, depois de sua conversão, qual seja uma vida centrada em Cristo. E que lugar para se ter um absoluto, uma vida centrada em Cristo. Era uma vida diferente da que ele tinha vivido antes, pois ele disse, a vida que agora vivo, a qual era diferente da que ele tinha vivido. E chegou um momento em que Paulo teve a sua experiência que o levou a essa decisão. Pois Paulo era um grande e poderoso homem entre os judeus e um grande teólogo, contudo ele não estava muito seguro de sua posição. Mas um dia, a caminho de Damasco, uma luz, a coluna de fogo, desceu do céu. E Paulo, sendo um judeu, sabia que essa luz, a coluna de fogo, tinha sido aquilo que havia, o Deus que havia tirado seu povo do Egito. Eles haviam seguido essa coluna de fogo. Desse modo, sendo um judeu, perguntou-lhe rapidamente: Senhor, quem és tu? Ele o conhecia como Senhor, mas quem és tu? A voz lhe respondeu da coluna de fogo: Eu sou Jesus, e duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Daquele momento em diante, Paulo entendeu que o Jeová do Antigo Testamento era o Jesus do Novo, e ele teve algo em que pôde se apoiar, e foi assim que ele pôde escrever este grande livro de Hebreus. Assim sendo, se em sua vida houver um absoluto, você fará coisas que normalmente não faria, principalmente se você tiver uma vida centrada em Deus. A vida centrada em Deus leva a pessoa a fazer coisas que normalmente não faria. Torna-se muito estranha, peculiar. Por que a vida cristã é tão estranha e peculiar? É porque estão olhando para a palavra de Deus, que é quase estranha para o mundo hoje. Assim temos igrejas e organizações e religião. Temos muito disso ao redor do mundo.
Nas 7 vezes que viajei pelo mundo, desde que estive com vocês aqui em Houston, acumulei muito conhecimento sobre os deuses e as religiões do mundo. Mas não é sobre essas coisas que eu estou falando. Estou falando sobre um absoluto, conectados com Cristo. Então, isso faz de você uma pessoa estranha. Você faz coisas estranhas. Sua maneira de pensar é completamente diferente de como você pensava antes, porque você encontrou algo. Você ancorou a fé em alguém que criou os céus e a terra. Este, que a sua própria palavra é criativa, um Deus que chamou o mundo à existência, e não há nada difícil demais para ele. Assim, isso torna você criativo, porque você toma as palavras dele, e uma palavra é um pensamento expressado. Agora, Paulo chegou a um ponto em que ele não tinha nenhuma experiência teológica. No entanto, ele tinha um testemunho pessoal. Ele se havia encontrado com Deus e sabia que fora chamado por Deus, e ninguém tinha que lhe falar nada a respeito disso. Ele estava plenamente certo de que Deus ainda continuava sendo Deus, se o mundo simplesmente pudesse fazer isso. E se este grupo sentado aqui nessa noite pudesse tão somente lembrar que Deus ainda é Deus e que Ele é tão capaz de responder neste caso quanto em uma cura divina ou qualquer outra coisa. Ele ainda é Deus. E se pudermos fundamentar nossas esperanças, não apenas nossas esperanças, mas um pensamento positivo sobre o que Ele diz, e sabemos que o que Ele diz é a verdade.